Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento aqui no nosso espaço. Hoje, o tema é um aspecto fundamental da saúde feminina, sabe? A amenorreia primária. A gente pegou um material bem completo da Lectúrio Medical para nos guiar. E a ideia é desvendar juntos o que é isso, por que acontece e, claro, como se começa a investigar. Sabe, o ciclo menstrual, a gente fala tanto, mas é algo tão complexo, né? Uma biologia incrível por trás, e normalmente a gente só nota quando algo sai do esperado, como a primeira menstruação não vir. Mas antes de mergulhar nessa ausência, que tal a gente alinhar rapidinho o que seria um ciclo normal? Só para ter um ponto de partida? Perfeito. Para entender o que é não ter, ajuda a saber o que é ter, né? Um ciclo menstrual normal, ele varia um pouco, mas geralmente fica ali entre 21 e 35 dias. Isso contando do primeiro dia de um fluxo até o início do próximo. E tem uns nomes específicos para quando foge disso que ajudam a gente a situar a amenorreia depois. Ah, ótimo. Vamos clarear esses termos médicos, então, que às vezes assustam um pouco. Exato. Por exemplo, oligomenorreia. São ciclos muito espaçados, mais de 35 dias entre eles. Ou tipo, menos de 9 ciclos no ano todo. O oposto é a polimenorreia. Ciclos curtinhos, menos de 21 dias de intervalo. Curto demais, entendi. Isso. Aí tem a menorragia, que é quando o fluxo é muito intenso. O clássico é mais de 80 ml, ou que dura mais de uma semana, sabe? Nossa, bastante. Que é a ausência total. Pode ser secundária, a pessoa menstruava e parou, ou a primária é o nosso foco hoje, que é quando nunca aconteceu. Perfeito. Essa diferenciação ajuda muito a organizar. Então, voltando para a primária, o que define exatamente? Quando que essa falta da primeira menstruação vira um sinal de alerta, que precisa mesmo ir atrás e investigar? Boa pergunta. A definição é essa: nunca ter tido a menarca, a primeira menstruação. E ela vira uma preocupação médica, assim, que precisa de investigação, em duas situações principais que levam em conta a idade e o desenvolvimento da puberdade. A primeira é, aos 13 anos, se a menina não tem nenhum sinal de característica sexual secundária. Tipo, Principalmente desenvolvimento das mamas, a telarca, né? E os pelos pubianos e axilares, a pubarca. Se chegou nos 13 e nada disso apareceu, junto com a falta de menstruação, já acende a luz amarela. ok, 13 anos sem sinais, e a outra situação? A outra é aos 15 anos. Mesmo que a adolescente já tenha desenvolvido as mamas, os pelos, ou seja, os sinais da puberdade estão lá, mas a menstruação em si ainda não veio. Aí, aos 15, também precisa investigar. Entendi. 13 sem sinais ou 15 com sinais, mas sem menstruação. Faz sentido. Então, a presença ou ausência das mamas já dá uma pista importante para o médico. Mas pensando em como funciona, como é que essa engrenagem toda precisa estar rodando para a menstruação acontecer direitinho? O centro de tudo é o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. O famoso eixo HPO. Pensa nele como uma linha de comando, sabe? Hierárquica e supersensível. Tudo começa lá em cima, no sistema nervoso central, que capta sinais até do ambiente, tipo estresse, nutrição. Ele conversa com o hipotálamo, lá na base do cérebro, Certo. e o hipotálamo libera o GNRH, um hormônio-chave. Mas, olha que interessante, ele libera impulsos. Impulsos. Por quê? Ah, e isso é crucial. Se fosse contínuo, a hipófise, que é o próximo na linha, ficaria cansada, dessensibilizada. A liberação pulsátil é o que mantém a resposta dela ativa. Que detalhe, um controle fino mesmo. Ok, então o hipotálamo manda GNRH, impulsos, para a hipófise, e ela... A hipófise, a parte anterior dela, responde liberando outros dois hormônios no sangue, o FSH e o LH, as gonatrofinas. Folículo estimulante e luteinizante. Exatamente. Eles viajam até os ovários. O FSH faz os folículos crescerem e o LH ajuda no amadurecimento final e na ovulação.
E os ovários recebendo esses sinais. Aí os ovários entram em ação, produzindo os hormônios femininos, principalmente estrogênio e progesterona. O estrogênio faz o endométrio, a camada interna do útero, crescer. E também desenvolve as mamas, né? A progesterona, mais depois da ovulação, prepara esse endométrio para uma possível gravidez. E a menstruação? É a queda desses dois hormônios no fim do ciclo. Se não teve gravidez, aí o endométrio descama. Então, se tem amenorreia primária, alguma peça dessa cascata toda falhou, desde o comando central até a resposta lá no útero. Nossa, explicado assim com essa cascata HPO, fica bem mais claro onde pode dar problema. O material que a gente está usando organiza as causas, pensando primeiro se tem ou não desenvolvimento das mamas. Parece lógico, né? Já que as mamas dependem do estrogênio desse eixo. Então, quando a paciente já tem mamas, ou seja, teve estrogênio circulando, mas não menstrua, o que se pensa primeiro? Exato. Ter mamas é um sinal de que o eixo HPO, pelo menos até o ovário, funcionou em algum nível para produzir estrogênio. Então o problema tende a estar mais para baixo, ou seja, na saída, na estrutura do útero ou da vagina. As principais possibilidades aí são, primeiro, a agenésia mulleriana. É um nome complicado, né? Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kester-Hauser. Basicamente é congênito. O útero e parte da vagina não se formam direito. Os ovários estão lá, funcionam, produzindo estrogênio, por isso tem mamas, e o cariótipo é 46XX feminino, mas sem útero não tem como menstruar. Entendi. Falta a estrutura final. Isso. Outra possibilidade é a síndrome de insensibilidade androgênica, a CIA. Essa é fascinante. A pessoa é 46XY, geneticamente masculina, tem testículos internos produzindo testosterona, só que o corpo não enxerga essa testosterona. Os receptores para ela não funcionam direito. Caramba! Sem a ação da testosterona, a genitália externa se desenvolve como feminina. Os testículos também inibem a formação do útero. Mas é aqui o pulo do gato. Para as mamas, parte da testosterona vira estrogênio nos tecidos, e essa quantidade basta para desenvolver as mamas. Então você tem mamas sem útero, logo sem menstruação, genitália feminina num indivíduo XY. Que complexo. Realmente mostra como os hormônios agem de formas inesperadas às vezes. Totalmente. Além dessas síndromes, pode ser algo mais simples, mecanicamente falando. Uma obstrução anatômica. Às vezes está tudo certo com o hormônio e útero, mas o sangue não consegue sair. Um IMI perfurado que fecha tudo, ou um septo na vagina. Ah, uma barreira física mesmo. Isso. E pode dar dor cíclica porque o sangue acumula. E por último, nesse cenário com mamas, tem o atraso constitucional. Simplesmente um ritmo mais lento. A puberdade e a menarca vêm mais tarde, mas vêm. É um diagnóstico que a gente só confirma depois, né? Mas precisa acompanhar. Essa da insensibilidade androgênica, nossa! Genética XY, testosterona presente, mas o corpo não responde e ainda assim tem mamas por causa da conversão. Uau! E no cenário oposto, a menina chega lá com 13, 15 anos e não tem desenvolvimento das mamas. O que isso diz pra gente sobre a causa da amenorreia? Bom, se não tem mama, geralmente significa que não teve produção de estrogênio suficiente pelos ovários. Isso joga a suspeita mais para cima no eixo HPO. Ou os ovários não respondem, ou a hipófise e a hipotálamo não estão mandando os sinais direito. E aí, um exame de sangue fundamental é dosar o FSH. O hormônio folículo estimulante. Isso. O nível dele ajuda a localizar o defeito. Se o FSH estiver alto, a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico. Significa que a hipófise está gritando, mandando muito FSH, mas os ovários não estão ouvindo, não respondem. O problema é lá na gônada. Falha ovariana, então. Exato. Em pessoas 46XX, pode ser falha ovariana prematura ou uma disgênese gonadal, tipo a síndrome de Turner, que é 45X. Em pessoas 46XY, pode ser uma disgênese gonadal pura, a síndrome de Swyer. As gônadas não funcionam, não produzem hormônio direito. Ok. FSH alto, problema no ovário. E se o FSH estiver baixo ou normal? Aí é o hipogonadotrófico ou
eugonadotrófico. O problema não é o ovário em si, é a falta de estímulo vindo de cima. Ou a hipófise não produz FSH-LH, ou o hipotálamo não libera GNRH. Ou algo está suprimindo o eixo todo. E quais seriam as causas aí? São várias. Pode ser, de novo, o atraso constitucional no começo, problemas no sistema nervoso central, tumores tipo crâniofaringioma, lesões, infecção e radiação, prolactinoma, um tumor benigno na hipófise que produz prolactina demais. Prolactina alta inibe o GNRH lá no hipotálamo. Desliga o sistema. Isso. Tem a síndrome de Kalman, uma causa genética específica. O interessante dela é que, na formação do embrião, os neurônios de GNRH migram junto com os do olfato. Em Kalman, essa migração falha. Resultado: falta de GNRH, amenorreia, falta de puberdade e anosmia. A pessoa não sente cheiro. Não sente cheiro, nossa, que conexão. É surpreendente, né? E muito característico. Além disso, tem as causas funcionais. Estresse forte, perda de peso grande, exercício exagerado, anorexia. Tudo isso pode desligar o hipotálamo. É a amenorreia hipotalâmica funcional. E outras coisas, tipo hipotireoidismo grave, hiperplasia adrenal congênita. Até a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, que é mais comum na amenorreia secundária, mas raramente pode aparecer aqui. Caramba! É um leque bem amplo de possibilidades quando o FSH não está alto. Desde genética, como o Kalman e essa ligação com o olfato, até o estilo de vida, como o estresse, peso, mostra como o corpo é todo interligado mesmo. O material que a gente viu tinha um mnemônico, né? Uma dica para lembrar algumas causas? Sim, o X-Maia ajuda a fixar 4 causas importantes mais genéticas e estruturais. X lembra o cariótipo 45XO da síndrome de Turner. M é de agenésia molleriana. A de síndrome de insensibilidade androgênica, ICE em inglês. E S de síndrome de Swyer, a disgenesia gonadal XY. Ah, legal, X-Maia. Adoro essas sacadas para organizar a informação. Facilita muito. Então, resumindo a investigação, é quase um trabalho de detetive. Começa com a idade, olha para as mamas, tem ou não tem. Aí o FSH ajuda a direcionar. O problema é mais central, no ovário ou na saída. Exatamente essa lógica. O ponto-chave é entender que a amenorreia primária não é só não ter menstruado ainda. É um sintoma. E ir atrás da causa é fundamental, porque muitas dessas condições afetam a saúde geral, o bem-estar, a fertilidade futura. O tratamento certo depende do diagnóstico certo. Exploramos bastante hoje, hein? Mergulhamos na amenorreia primária, vimos o que é, a importância daquele eixo HPO funcionando direitinho e como a investigação segue caminhos diferentes dependendo dos sinais, como as mamas, e dos exames, tipo o FSH. Passamos por causas anatômicas, genéticas complexas, hormonais, até o mnemônico X-Mas. E acho que a grande mensagem que fica é não ignorar esse sinal. A falta da primeira menstruação precisa ser avaliada. Investigar permite não só saber o porquê, mas também dar o suporte certo, seja hormonal, psicológico, cirúrgico. E nos faz pensar, né? O que essa rede tão delicada de hormônios e desenvolvimento nos ensina sobre como nosso corpo é, ao mesmo tempo, tão incrível e tão vulnerável a falhas em pontos-chave. Ótima pergunta para a gente continuar refletindo sobre essa máquina complexa que é o corpo humano. E olha, para quem está ouvindo e quer se aprofundar mais ainda, seja profissional de saúde, estudante ou só um curioso mesmo, vale muito a pena conferir os materiais no site Medicobe. Tem muito conteúdo de qualidade lá para expandir o conhecimento nesses temas médicos. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias e, quem sabe, despertar ainda mais interesse por esse universo fascinante da medicina.